A paz do Senhor Jesus a todos vocês, tudo certinho? Eu espero que sim. Que alegria estar com vocês em mais um episódio da nossa série sobre o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre amor, alegria e paz. E agora nós chegamos a um ponto que toca diretamente o nosso dia a dia, que é a paciência. Olha, só de falar essa palavra já mexe com a gente, não é verdade? Porque a paciência não é algo natural, não vem fácil. A paciência é algo que só o Espírito Santo pode produzir em nós. A paciência é uma das virtudes mais difíceis de se desenvolver. Quando buscamos cura, libertação, orientação ou até mesmo completar uma formação, queremos que tudo aconteça imediatamente. Mas Deus trabalha no tempo dele. O médico precisa de anos de estudo até alcançar o seu objetivo. Um pai ensina muitas vezes a mesma lição aos filhos até que ele aprenda. E assim também acontece na vida cristã. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. A Bíblia nos mostra exemplos poderosos. Jó, que suportou o sofrimento confiando em Deus até receber plena restauração. Moisés, que passou 40 anos sendo moldado para cumprir a sua missão. Também temos o conselho de Tiago, lá na sua carta, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. No original grego, a palavra paciência traz a ideia de firmeza, constância, de ânimo, de equilíbrio diante das provações. É suportar as dificuldades sem perder a esperança, sem ser dominado pela raiva e sem desistir. Assim como o amor, a alegria e a paz fazem parte das características do fruto do Espírito que nos ligam a Deus interiormente, a paciência, ela se revela de modo como lidamos com as pessoas e situações ao nosso redor. É esperar confiando que o Espírito Santo está moldando o nosso caráter para nos tornar semelhantes a Cristo. A paciência está profundamente ligada a várias áreas da vida cristã. A palavra de Deus nos ensina que o sofrimento faz parte do nosso crescimento espiritual. O salmista declarou lá no Salmo 119, verso 71, Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. As provações são como cães pastores que nos mantêm perto do nosso pastor. Hebreus capítulo 12, do 7 ao 11, nos mostra que a disciplina do Senhor, embora no presente seja dolorosa, depois produz um fruto pacífico de justiça. Assim como uma planta que, ao ser balançada pelo vento, cria raízes mais fortes, também os ventos contrários da vida nos aprofundam em Cristo. Por isso, Pedro escreveu: Para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Está lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 21. Jesus sofreu tanto por inimigos de fora, quanto por traições de dentro, mas permaneceu firme. Ele rejeitou qualquer atalho que o afastasse da cruz, mostrando-nos que a paciência se aprende na prática da perseverança. A história de Teresa de Ávila também nos inspira muito. O pastor Gilberto trouxe no seu livro, o qual eu já recomendei para vocês e novamente vou recomendar na descrição, tá? Que é a respeito do fruto do Espírito, pastor Antônio Gilberto. E ele nos conta a história de Teresa de Ávila, que nos inspira. Mesmo enfrentando enfermidades e paralisia, ela declarou que a sua vida estava entregue totalmente a Deus e à sua vontade. Essa resignação paciente produziu nela, nessa mulher, paz e confiança. E uma paz e confiança inabaláveis. E aí, irmãos, nós podemos tirar isso como exemplo para a nossa vida. A Bíblia ela relaciona a paciência com várias outras virtudes. Vamos ver algumas. A paciência e a perseverança. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 11, vai nos orientar a suportar firme na fé. A paciência ela também é relacionada com a alegria e com a esperança. A tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Está lá em Romanos capítulo 5, do 3 ao 4. A paciência também é relacionada com a sabedoria. Provérbios 14, 29 vai dizer que o longânimo é grande em entendimento. A paciência também vai ser relacionada com a paz. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 18, que diz:
O homem paciente apazigua contendas. Também a paciência é relacionada com a força. Provérbios 16:32 vai dizer que melhor o que governa o espírito do que o que toma uma cidade. A paciência também vai ser relacionada na Bíblia com o perdão. Lá em Colossenses capítulo 13, versículo 12 e 3 vai dizer que é para nós suportar e perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. A paciência na Bíblia também é relacionada com a fé. Hebreus 6, 12 ao 12 vai dizer que pela fé e paciência nós herdamos as promessas. Em tudo isso, meus amigos, entendemos que a paciência não é passividade, mas confiança ativa no Senhor. É saber esperar com alegria, esperança, paz e perdão, firmados na fé. Assim, a paciência, como fruto do Espírito, nos molda à imagem de Cristo, fortalecendo as nossas raízes espirituais e nos capacitando a viver com fé e perseverança até alcançarmos as promessas de Deus. E a paciência de Deus, meus queridos, é o maior exemplo. Antes de entendermos a paciência como fruto do Espírito, nós precisamos lembrar que a paciência é parte do próprio caráter de Deus. Em Êxodo, capítulo 34, do 6 ao 7, o Senhor se revelou a Moisés dizendo assim: Deus misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência. Essa longanimidade de Deus, essa longanimidade divina, ela aparece em toda a Escritura, tá? E aí nós temos alguns exemplos da paciência de Deus. Lembra nos dias de Noé? A humanidade estava mergulhada em pecado, mas Pedro nos lembra que a paciência de Deus esperava enquanto a arca era preparada. Tá lá em 1 Pedro 3:20. Mesmo após Noé e sua família entrarem na arca, Deus ainda aguardou 7 dias antes de enviar o dilúvio. Infelizmente, ninguém aproveitou essa chance de arrependimento. Um outro exemplo foi com Israel no deserto. O povo murmurava e queria voltar ao Egito. Moisés lembrou a Deus daquilo que ele mesmo já declarara aqui. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, está em Números 14:18. Apesar da desobediência, Deus não anulou a sua aliança, antes prometeu restauração para aqueles que se arrependessem. Também temos o exemplo do rei Davi. Depois de pecados gravíssimos, Davi confessou: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que merecia a morte, mas se lançou na misericórdia divina. Nos Salmos, Davi celebra repetidamente a paciência e o perdão do Senhor. Salmo 71, 19 e 22, ele diz que tu me fizeste ver muitas angústias, ainda me darás vida. E Deus foi paciente e o restaurou. Também, lá na oração de Neemias, intercedendo pelo povo, ele exaltou a paciência divina. Lá em Neemias capítulo 9, 17 ao 21, que diz: Tu és perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência. Mesmo durante 40 anos de rebeldia, Deus sustentou Israel no deserto com maná, água e presença do seu Espírito. E nós vemos também no ensino de Pedro, o apóstolo declarou: o Senhor não retarda sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em 2 Pedro 3,9, ele ainda vai acrescentar que a paciência de Deus significa salvação. E em tudo isso vemos que a paciência de Deus não é fraqueza, mas expressão do seu grande amor. Ele espera, chama, corrige e dá novas oportunidades para que o pecador se arrependa. E se Deus é paciente conosco, quanto mais devemos nós cultivar esse fruto do Espírito, refletindo o caráter do Pai nas nossas atitudes diárias. Também podemos fazer a relação entre o cristão e a paciência. A paciência, como fruto do Espírito Santo, ela atua em duas direções. Então, exteriormente no relacionamento com os outros e interiormente quando enfrentamos provações. A Hebreus 12, do 7 ao 11, nós já citamos, nos lembra que devemos suportar as dificuldades como disciplina do Pai, que é um Pai amoroso, que deseja nos ensinar e nos tornar semelhantes a Cristo. O lar é o primeiro campo de prova, um campo de batalha. Criar filhos com amor e disciplina exige muita paciência. Assim como o relacionamento entre marido e esposa, que precisam exercitar diariamente a longanimidade para manter o amor firme.
Todos os aspectos que vimos, ser calmo, tardio em irar-se, suportar, perseverar e perdoar, são gerados em nós pelo Espírito Santo à medida que somos colocados em situações práticas para exercitá-los. Paulo nos exorta lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, que diz assim, sede pacientes para com todos. Isso inclui cada membro da nossa família, da nossa igreja, de todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Humanamente seria impossível, mas com a natureza de Deus operando em nós pelo Espírito, nós podemos viver essa realidade. E a paciência ela também é utilizada no ministério, no trabalho do ministro do Evangelho. A paciência é indispensável. Pregar, ensinar, corrigir, exortar, liderar exigem equilíbrio e longanimidade. Paulo ele instrui o jovem Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Todo ministério precisa ser sustentado pela paciência, tanto na preparação e estudo da palavra, como no cuidado com as pessoas. A paciência, ela não é algo que recebemos por imposição de mãos, mas é um fruto produzido em nós pelo Espírito Santo, quando permitimos que a imagem de Cristo seja formada em nosso caráter. Por isso, cada prova, cada tentação, cada demora em nossa vida é uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar em nós esse fruto precioso que nos torna mais parecidos com Jesus. Temos alguns exemplos negativos e positivos nas Escrituras. Às vezes, nós entendemos melhor o valor da paciência quando vemos o que acontece na sua ausência. A Bíblia registra exemplos de homens que falharam por não esperar em Deus. Vamos lá, Abraão. Deus lhe prometeu uma grande descendência, não é verdade? Mas foi impaciente. Ele gerou Ismael fora da vontade de Deus. E esta decisão, meus amigos, trouxe conflitos para a família e até hoje marca a história entre os descendentes de Ismael e de Isaac. Outro personagem é Jacó. Em vez de esperar que Deus cumprisse a sua promessa, ele enganou seu pai para receber a bênção. Por causa da impaciência, ele sofreu exílio e muitos anos de dificuldades. Em Gênesis 47:9, ele declarou: poucos e maus foram os dias da minha vida. Saul foi muito paciente. Como rei, ele não esperou Samuel e impacientemente assumiu o ofício sacerdotal. Essa atitude precipitada lhe custou o trono. E Jonas? Jonas demonstrou impaciência e até raiva, porque Deus poupou Nínive. Enquanto o Senhor foi misericordioso, Jonas não teve compaixão, revelando falta do fruto da paciência. Está lá em Jonas 4:2. Estes exemplos, meus amigos, nos mostram como a impaciência pode trazer consequências sérias, caso nós não pedimos para o Espírito. Mas há alguns exemplos positivos. Davi aprendeu a esperar em Deus e testemunhou: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Está lá no Salmo 41. Também os profetas. Tiago, capítulo 5, versículo 10, vai nos apresentar esses profetas como modelos de paciência, pois falaram em nome do Senhor, mesmo diante de um povo rebelde. Também temos Jó, que é lembrado por sua notável paciência. Mesmo sofrendo perdas profundas, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Está lá em Jó, capítulo 13, versículo 15. Também temos o apóstolo Paulo. Ele suportou tempestades, perseguições e prisões, mas permaneceu firme em fé e longanimidade. Ele mesmo reconheceu que sua vida foi exemplo da paciência de Cristo Jesus. Lá em 1 Timóteo 1:15-16, ele vai dizer assim: Jesus Cristo mostrou toda a sua longanimidade em mim, para exemplo dos que haviam de crer. Meus amigos, estes exemplos bíblicos nos ensinam que a paciência ela é decisiva. A impaciência pode gerar dor e prejuízo, mas quando nós aprendemos a esperar em Deus, experimentamos vitórias, crescimentos e testemunho para os que estão ao nosso redor. Também precisamos lembrar que o escritor aos Hebreus nos exorta: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está em Hebreus 12, do 1 ao 2. A caminhada cristã é uma maratona, uma corrida de velocidade.
Só podemos perseverar olhando para Cristo, que suportou a cruz e agora está sentado à destra do trono de Deus. E nós, meus queridos, precisamos esperar a volta do Senhor, porque Ele nos prometeu que voltaria. Séculos já se passaram, mas a igreja continua aguardando com esperança viva essa bendita promessa. Tiago, ele vai nos lembrar: sede pacientes até a vinda do Senhor, fortalecei os vossos corações. A vinda do Senhor está próxima, está na carta de Tiago, capítulo 5, do 7 ao 8. Pedro também declara que a aparente demora do Senhor é expressão de sua paciência, pois ele deseja que todos tenham oportunidade de se arrepender e sejam salvos. Lá em 2 Pedro 3, do 9 ao 15. Vence é aquele que permanece firme, com paciência, até o fim. Paulo reforça esse ensino ao dizer: a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, que é muito excelente, está em 2 Coríntios 4, do 7 ao 18. Assim, a paciência não é apenas necessária para suportar as lutas desta vida, mas é uma marca de quem aguarda a eternidade. Esperar no Senhor nos dá força para vencer hoje e nos prepara para a recompensa eterna que jamais passará. Sabe o que tudo isso nos mostra? Que a paciência não é apenas sobre estar parados, mas sobre esperar com fé, esperança e confiança no Senhor. Talvez hoje você esteja orando por algo e parece que nada acontece. Talvez esteja enfrentando uma situação difícil dentro da sua casa, no trabalho ou até mesmo no seu ministério. Eu quero te lembrar: Deus continua no controle. O mesmo Deus que foi paciente com Abraão, com Davi, com Israel, Jonas, é paciente com você também. E Ele está usando cada detalhe, até mesmo nessa espera, para formar em você o caráter de Cristo. Então, a minha pergunta para você é: em qual área da sua vida você precisa aprender a esperar em Deus? Coloca aqui nos comentários, eu quero orar com você e por você. E se esta palavra falou com você, deixe aqui o seu like, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios desta série. E lembre-se, a paciência não é algo que a gente produz sozinho, mas é fruto do Espírito. Então, se entregue ao Espírito Santo e deixe ele trabalhar em você. No tempo certo, você vai ver a colheita daquilo que você está esperando com paciência no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração, e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.